Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal do YouTube, do Albério Condomínio, onde vamos começar uma série de vídeos no formato de aula, explicando alguns temas, que são fundamentais para que a gente possa ter uma boa gestão financeira do condomínio, tá? Então, nós vamos começar, esta série explicando de uma maneira geral, nesse primeiro vídeo, que serão três, explicando o que nós vamos chamar aqui de CTR, que é o custo da reatividade total. Ou seja, quanto custa para o condomínio quando a gente está sempre apagando incêndio, ou seja, tratando, os problemas de forma emergencial. Então, nós vamos discutir um pouco nesta série. Tá? Outro aviso importante é que não deixe de se inscrever no nosso canal, divulgue para que mais pessoas possam acessar este conteúdo e a gente criar uma verdadeira rede de conhecimento compartilhado, ok? E outra coisa também importante é que nós estamos lançando para vocês um guia de estudo que é um complemento desta aula, onde você poderá, se aprofundar, sobre o conteúdo deste tema. E também outro aviso que é importante para nós é o e-book, né? Nós preparamos um e-book especialmente para você, para que você possa aplicar no seu condomínio os conteúdos que a gente está discutindo aqui com vocês, ok? Então eu vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela para a gente começar, a discutir aqui com vocês. Então, o nosso título aqui, ele tem essa expressão, né? Quanto custa não prevenir? Que observe que, de uma maneira geral, a gente faz a gestão condominial, principalmente nos prédios residenciais, de uma forma reativa, né? A gente não tem, em muitos casos, um planejamento preventivo. Então, isso causa um custo adicional que a gente vai entender isso na prática, né? Então, o custo invisível da gestão reativa, né? É isso que nós estamos denominando aqui, uma análise sobre o preço de agir tarde demais, ou seja, quanto que isso custa para o condomínio, ok? Muito bem. Então, outro ponto que a gente vai começar aqui, observe que todo síndico, por exemplo, vamos imaginar esta situação, não é, que é uma semana típica, né, de certa forma, na vida de um síndico. Tá? Então, vamos supor que ele está aqui na segunda-feira, ele chega no condomínio, então você encontra o quê? Uma infiltração descobertas nas áreas comuns. Então, tudo para ali. Na terça-feira, o que a gente tem? Surge uma falha no sistema do portão, moradores reclamam. Na quarta-feira, chega uma notificação urgente de órgão regulador. Na quinta-feira, né, uma reclamação grave de morador exige atenção imediata, né? No fim do mês, conseguimos resolver tudo. Mas qual é o custo, dessa resolução de todos esses problemas? Bom, agora uma coisa importante para a gente compreender é que a gente resolver emergência não significa necessariamente fazer uma boa gestão. É bom esse entendimento. Muitas vezes significa apenas que o condomínio, né, está pagando caro por não ter prevenido antes. Então, isso é importante, essa reflexão, porque a gente sabe que o dinheiro, a inadimplência, ela vem aumentando, segundo algumas pesquisas, mostram isso, como a da Rio Kondo,
por exemplo, no final do ano, ela traz, né, esse aumento da inadimplência. Então, quanto melhor você gerir os recursos do condomínio, melhor para as finanças do próprio condomínio. Ok? Muito bem. Agora, qual que é o problema da gestão reativa, né, que a gente está chamando atenção aqui? Então, a gestão reativa, nós vamos dar aqui uma definição, é aquela, né, que age depois que o problema aparece, né? Ela responde ao incêndio depois que o incêndio já começou, sem antecipar riscos, ó, sem organizar prioridades com base em dados e sem transformar histórico em planejamento, né? Então, observe que esses problemas da gestão reativa é o que ocorre, né, na maioria dos condomínios. Então, o que a gestão reativa faz? Você age somente após o problema surgir, quer dizer, você não tem um plano preventivo. Você confunde o quê? Reação com qualidade. Porque se você reage nessas emergências, você não tem tempo que para fazer uma boa cotação, uma boa negociação, tá? Em termos de preço e entre outros itens. Trata a urgência como estratégia. Isso é um equívoco. Ignora os dados históricos do condomínio. Observe que os condomínios hoje, eles geram muito dados, mas a questão é que ninguém está tratando esses dados de forma adequada para que você possa tirar, não é, conclusões e informações para melhorar cada vez mais a sua gestão, ok? Então, no ambiente condominial, que a gente precisa entender um pouco é que os condomínios, eles são que ambientes complexos. Eles não são estruturas simples. Você tem demandas que são constantes, moradores diferentes, equipamentos em operação contínua e riscos patrimoniais, jurídicos e operacionais. Então veja que todo esse conjunto aqui que a gente acaba de mencionar constitui, né, o que a gente chama dessa complexidade condominial, né? Ou seja, quando a gestão se acostuma a funcionar apenas pela urgência, ela passa a confundir capacidade de reação com qualidade de gestão, tá? Então, isso é uma coisa importante aqui. Por que o custo não aparece no orçamento? Essa aqui é uma pergunta interessante, né? Que a gente pode começar a refletir sobre ela. Por que não aparece no orçamento? Então, a grande dificuldade é que o custo da reatividade raramente aparece em uma única linha do orçamento. Por quê? Porque ele fica disperso e por isso parece menor do que realmente é. Então, por exemplo, os serviços emergenciais, contratação fora de hora, com preço inflacionados pela urgência e sem poder de negociação. Percebe? Então, isso aqui é o custo desses serviços emergenciais. Multas e autuações. Regularizações tardias geram penalidades que poderiam ser evitadas com ação antecipada. Não é? Por exemplo, você fiscalizar se a empresa terceirizada está fazendo os recolhimentos necessários para que você não tenha problema de corresponsabilidade no futuro.
Substituições prematuras, quer dizer, equipamentos, né, mal mantidos têm vida útil reduzida, ou seja, a falta de manutenção faz com que a vida útil de um equipamento seja reduzida, como por exemplo uma bomba, né? Então isso é importante, gerando trocas antes do tempo previsto. Então observe que tudo isso aqui aparece, é o custo que não aparece que no seu orçamento. Então você tem multas e atuações, nós já falamos, passivos jurídicos, quer dizer, falhas operacionais e trabalhistas acumuladas, criam passivos que comprometem o fluxo de caixa. Então, o que que você tem aqui? Olha, serviços emergenciais, substituições prematuras, multas e autuações, passivos e jurídicos. Observe que isso aqui é o que contribui para esse custo que não aparece no seu orçamento, ok? Então, como esses custos, você observa que eles ficam dispersos, eles parecem que eventos isolados. Reflita bem sobre o que nós acabamos de ver quando a gente usa essa expressão eventos isolados. Mas quando você analisa, né, em conjunto, revelam um padrão preocupante. O condomínio gasta muito mais por agir tarde do que gastaria agindo de forma prematura, né? Então, esse quadro aqui, desse slide, ele é importante para a gente refletir a forma como a gente vem tratando a gestão do condomínio. Muito bem. Agora, a reatividade custa em três momentos. Vamos ver aqui. O antes. Negligência acumulada e falta de planejamento. Depois, multas, processos e substituições prematuras. E durante, emergência e perda de poder de negociação. Então, observe que esses três momentos aqui têm um custo significativo para as finanças do condomínio. Ou seja, o ponto central é que a reatividade não custa apenas no momento da emergência, ela custa antes, pela negligência acumulada, durante, pela perda de controle e poder de negociação, e depois, por multas, passivos e substituições prematuras. Ou seja, é um ciclo de perdas que se retroalimenta silenciosamente, tá? Então, isso dá, de certa forma, uma falsa sensação de economia. Tá? Por quê? Vamos segurar esse gasto agora. Uma frase que parece prudente, mas pode ser a mais cara decisão do condomínio. E isso tem a ver o quê? Com a prevenção. Muitos condomínios acreditam estar economizando quando adiam uma manutenção, postergam uma contratação técnica ou deixam uma adequação para depois. Mas nem todo gasto adiado é economia. Em muitos casos, é apenas uma despesa futura sendo empurrada para frente com juros, urgência e perda de controle. Então, o que que a gente tem nessa sequência? Olha, o problema, ele amadurece. Ignorado, ele não desaparece, se agrava e compromete outros sistemas do condomínio. Você imagina, por exemplo, um defeito numa bomba, por exemplo. Então, isso causa o quê? Problema de abastecimento, causa confusão, desgaste,
conflitos e etc. A vida útil se reduz. Equipamentos sem manutenção preventiva são substituídos muito antes do prazo esperado. Então veja que essa falta de manutenção preventiva faz com que a vida útil do equipamento seja reduzida. A emergência chega aqui. Menos tempo para decidir, menos poder de negociação e maior risco de erro e prejuízo. Ou seja, o serviço pode não atender à sua expectativa. E com isso, você teve um custo desnecessário em função desta emergência. Então, isso causa um dano ao condomínio e financeiro. Muito bem. Adiar não é economizar. Eu chamo a atenção disso aqui para você, como gestor, refletir muito sobre essa frase aqui. Curto prazo. O condomínio parece econômico. O gasto é adiado, o caixa parece saudável e a gestão ganha aprovação imediata. No médio prazo, os problemas se agravam, olha aqui, surgem custos emergenciais imprevistos que corroem o orçamento sem planejamento. E o que acontece no longo prazo? O condomínio acumula passivos, perde valor patrimonial e compromete sua capacidade de decisão estratégica. Então veja que o acúmulo do que a gente comentou para trás, ele vai se refletir no longo prazo. Portanto, a urgência reduz o controle. Prevenção protege o caixa e a reputação do síndico diante dos moradores. Né? Simples assim. Né? Agora, qual é o impacto estratégico, né, para síndicos e administradoras? A boa gestão condominial, ela não se mede apenas pela capacidade de apagar incêndio. Entenda muito bem isso, que a gente viu que a capacidade, essa questão de apagar incêndio, ela gera prejuízos. Na próxima aula, nós vamos aprender a como que a gente vai calcular isso. Então, aqui é apenas a base conceitual. Ela se mede pela capacidade de reduzir a quantidade de incêndios que precisam ser apagados. Então, você está vendo aqui o que é uma boa gestão. Então, nós estamos dizendo que ela não se mede pela capacidade de apagar incêndio, mas sim pela capacidade de reduzir a quantidade de incêndios que precisam ser apagados. Mas para isso acontecer, exige o quê? Uma mudança de mentalidade. Prevenção como instrumento de governança, não como despesa opcional. Então, esta aqui é a mudança de mentalidade. Ou seja, é a prevenção como instrumento de governança. Então, nós temos o planejamento da manutenção, que é criar cronogramas preventivos com base no histórico e na vida dos equipamentos. Então, isso é um ponto importante. O outro é o mapeamento de riscos, é identificar vulnerabilidades antes que se tornem emergência com custo elevado. Usar dados para decidir. Hoje, dados
é o que você tem de mais precioso para a tomada de decisão. Então, substituir percepção por evidência, melhorando decisões diante do Conselho e da Assembleia. Outra coisa importante é controle da documentação, quer dizer, é manter os contratos, laudos e regularizações em dia para evitar multas e passivos jurídicos. Né? Bom, e quando a gente está falando de tudo isso, a gente chega aqui na parte que é muito importante, que é quando a gente diz que prevenção é governança. Ou seja, quando o condomínio adota gestão preventiva, a pergunta que guia as decisões, ela muda completamente. Antes, qual era a pergunta na gestão reativa? Por que vamos gastar com isso agora? A prevenção é tratada como despesa dispensável. Tá? Aquela coisa, né? Para que eu vou ter um custo se o equipamento não dá problema? Depois, agora a gente está olhando o quê? Para a gestão preventiva com base na mudança de mentalidade. Quanto podemos perder se não fizermos isso no momento certo? A prevenção é instrumento de proteção. Então, essa mudança de perspectiva, ela transforma a qualidade das decisões apresentadas ao Conselho, à Assembleia e aos próprios moradores. A gestão deixa de trabalhar com percepção e passa a trabalhar o quê? Com evidência, menos improviso e mais controle. Tá? Agora, a pergunta que todo condomínio precisa responder. Observe, a gestão reativa não é apenas um estilo de administração. Ela é uma escolha econômica. Como toda escolha econômica, produz consequências. O problema é que muitas dessas consequências elas ficam invisíveis, porque não aparecem organizadas em um único indicador, como a gente viu, ela é dispersa. Tá? Então, não prevenir tem custo. Ou seja, condomínios que acreditam estar economizando podem estar apenas acumulando perdas futuras de forma silenciosa. A gestão reativa, ela gera perdas. A prevenção não deve ser tratada como luxo ou excesso de zelo. A prevenção, prestem atenção, ela é um método de proteção financeira, patrimonial e institucional. Então, guardem bem estas informações aqui. Outra coisa importante, ó, prevenção, ela é decisão estratégica. A pergunta correta não é apenas quanto custa prevenir, é quanto o condomínio está pagando por não prevenir. Observe que isso aqui, pessoal, eles traz uma reflexão muito importante sobre nossa gestão, mas não sei se vocês estão percebendo, é a gente saber fazer o que? As perguntas certas. E essas perguntas certas, ela tem um valor importante para o conselho, para uma assembleia e para os próprios condôminos. Então, a pergunta correta, mais uma vez, não é apenas quanto custa prevenir. A pergunta correta é quanto o condomínio está pagando por não prevenir. Então, esta aqui é a
pergunta, né, que todo condomínio, através do síndico, deveria estar fazendo. Muito bem, então nós chegamos aqui, não é, ao final da nossa apresentação. E aqui, né, aqui alguns dados da minha apresentação, né? Eu sou Albélio Dias, eu sou professor, escritor e gestor condominial aqui há mais de 30 anos, né? Aqui está o meu contato. E esse aqui são os 3 livros que eu escrevi, né, que é a Condomínio em Perspectiva Multidisciplinar, a Excelência na Gestão Condominial e o Fator Humano do Condomínio. Então, todos esses livros podem ser adquiridos através da editora YClap, né, que aparece aqui, né? Esse aqui é a editora dos livros, ok? Então, eu agradeço aqui a todos, né, que vão assistir essas aulas, né, que tirem o maior proveito, né, que compartilhem esse conteúdo, né, com outras pessoas, né, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Ok? Então, um grande abraço e nos veremos em um nosso próximo encontro.